segundas-feiras para trazer sempre uma dica, uma orientação importante para você. Vem para cá, André, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos. E o doutor André hoje vai falar sobre esse tema, extrusão dentária, né? É o tema de hoje, né, André? Exatamente, Flaviano. Hoje nós vamos falar, gente, sobre a extrusão dentária, né? O que é isso e quais os tratamentos que a gente recomenda, né? Então, a extrusão dentária, gente, já para adiantar, o que é? Quando o dente que ele está, às vezes, em uma posição normal, ele vai começar, ou no caso do dente superior, a descer, e o dente inferior ele vai começar a subir. Então, isso que acontece quando a gente tem perdas dentárias, né? Às vezes, muitos pacientes acham assim, se eu perder um dente não vai afetar em nada. Não, afeta, inclusive no dente ciso, que é um dente que muitas vezes a pessoa acha assim, se eu arrancar um dente ciso e deixar o outro, né, o dente, por exemplo, antagonista, vai afetar alguma coisa? Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente vai mostrar aqui situações que se você porventura extraia só um dente ciso, por exemplo, o dente ciso inferior e deixa o dente superior, pode acontecer essa extrusão dentária. Pode passar? Então, gente, o que acontece imediatamente após a perda dentária? Uma das situações que a gente tem quando quando algum paciente perde um dente, é que vai ficar aquele espaço onde estava presente o dente, né? Com o passar do tempo, aquela gengiva ela vai cicatrizando e nas áreas próximas ali, a gente vai começar a ter uma retração gengival. Isso é natural porque começa a ter uma reabsorção óssea daquela área, dependendo de como foi realizada a cirurgia. Às vezes pode ter sido necessário fazer uma osteotomia, que é uma remoção óssea, e aí essas áreas aqui dos dentes vizinhos começam a ter retração de gengiva. Então, o dente que estava com a gengiva coberta até o colo do dente vai começar a descobrir. Passado algum tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer o colapso da oclusão. O que é isso? Os dentes vão ficar totalmente diferentes de quando a pessoa extraiu o dente. Então, passados aqui um determinado tempo, geralmente passados alguns anos, o que vai acontecer? O dente de trás, que é esse aqui, ele vai começar a mesializar, ele vai começar a inclinar, como a gente vê nessa imagem. E o dente superior, que tinha contato com o de baixo, ele vai começar a extruir, ele vai começar a descer. Então, essa inclinação aqui que a gente tem do dente inferior com o dente superior, isso aqui, quase todos os casos, a gente observa isso no consultório. Quando a pessoa perdeu um dente aqui há muitos anos, a pessoa às vezes não procura tratamento e começa a ter essa movimentação dentária. Pode passar? Então, gente, a extrusão dentária é justamente isso. É quando o nível oclusal do dente, nível oclusal é quando nós temos essa linha aqui, ó, em branco, o dente ele sai daquela linha, ele vai começar a movimentar. E junto com isso, a gente observa também situações de cárie, como a gente vê nessa imagem aqui, ó. Aqui às vezes a pessoa começa a ter cárie porque começa a ser área de retenção de alimento, porque o fio dental aí vai passar de forma até mais frouxa, começa a dar cárie no dente também de trás. Então, é uma conjuntura de situações que vai causando problemas na parte de oclusão, na parte dentária. E se o paciente não fizer tratamento, isso aqui vai só complicando. Hoje nós temos alguns recursos muito interessantes na área de ortodontia, que a gente pode colocar esse dente em posição novamente. Pode passar? Aqui, gente, ó, mostrando uma situação que a gente falou do dente ciso, né? Aqui um paciente chegou no consultório, o dente ciso dele já estava muito mais baixo, né? Aqui já era um paciente por volta ali dos seus quase 40 anos. Ele tinha extraído o dente ciso inferior há muito tempo, mas tinha deixado o superior. O que aconteceu? O superior estava sem contato com o de baixo, ele começou a descer. Então, se a gente fizer um traçado aqui da linha oclusal, a gente vai observar que o dente está bem mais baixo. Então, aqui a indicação era também extrair o dente ciso, porque ele estava, como tem a seta aqui, ele estava movimentando para sentido da parte inferior. Pode passar? Então, gente, o que nós temos hoje de tratamento para casos de extrusão dentária? É o tracionamento, é a intrusão do dente antagonista. Então, o que a gente faz aqui? Por exemplo, o paciente perdeu o dente superior. Esses dois premolares estavam extruindo, eles estavam, né, subindo. Então, o que é geralmente colocado? É colocado 2 mini implantes, né, são 2 parafusinhos, são colocados geralmente um na frente e um atrás. É colocado um bracket aqui ortodôntico, né? E aí coloca um elástico sobre esses dentes, de forma que você vai forçar o dente a voltar para a posição. Então, isso aqui é uma técnica tanto cirúrgica quanto ortodôntica, para que se consiga, no caso aqui, a intrusão dentária, não a extrusão, né? De forma que você coloque o dente novamente na posição.
Pode passar. Então, gente, aqui, por exemplo, um caso, né, de uma paciente que esse dente dela aqui já estava, né, extruído, já tinha muitos anos, né? O dente já tinha descido bastante e a paciente precisava fazer um tratamento para que recuperasse os espaços perdidos. Ela tinha várias perdas dentárias, né? Mas o que estava mais complicando era justamente esse dente. Então, o que foi realizado aqui? Foi colocado uma banda ortodôntica, que é esse anel metálico sobre o dente. Foi colocado 2 microimplantes na parte da frente, né? Isso aqui geralmente é feito por um cirurgião, de forma que coloque esses parafusinhos, são parafusinhos realmente pequenininhos, são colocados entre esse dente e o vizinho e entre esse de trás, de forma que não pegue a raiz do dente vizinho que está próximo aqui. Pode passar? E na parte de trás também é colocado um microimplante, né? Tem colocado um atrás e 2 na frente e depois coloca-se um elástico ortodôntico, de forma que vai forçar o dente a intruir. Ao invés dele continuar descendo, você vai intruir esse dente. E aí são necessários, né, meses para fazer essa intrusão. Tem casos que às vezes demora 40 dias, 60 dias, 90 dias, né, vai depender de cada caso. E passar desse tempo, o resultado que com que se deseja é justamente o dente voltar para a posição original. Pode passar? Então aqui passados alguns meses, a gente observa que o dente levantou bastante, né? O dente não está mais naquela posição embaixo. Por que foi importante isso? Para a pessoa depois fazer um tratamento de reabilitação. Por exemplo, a pessoa tem que fazer um implante nessa região, tem que reabilitar essa parte posterior, tem que reabilitar essa área aqui também, né? A pessoa teve muitas perdas dentárias, mas era necessário nessa situação, primeiro passar pela ortodontia, de forma que resolvesse a questão do alinhamento, do posicionamento dos dentes, né? Esses casos de extrusão, né? Para que se consiga os espaços necessários para que trate as demais áreas. Pode passar? Então, gente, a questão da extrusão dentária, ela acontece em pacientes que têm perda dentária. Então, todo paciente que, às vezes, chega no consultório, eu quero arrancar um dente, eu quero extrair um dente, às vezes pode ser até interessante a gente salvar aquele dente, tem que ficar esperto, porque senão a extrusão dentária ela é quase inevitável. Quando o paciente perde o dente e tem um dente antagonista, quase todas as vezes a gente vai ter essa situação da extrusão dentária. Tem pacientes que demoram mais tempo a que isso aconteça, mas é praticamente inevitável que aconteça isso aqui. Aí o doutor André, ao vivo, né, trazendo para você todas as informações sobre esse tema importante, extrusão dental, né? A gente sempre traz aqui um tema para você e também te dá a oportunidade de participar através do telefone 99326228, 99326228. Eu sempre pergunto, tem como prevenir, né? Sempre pergunto, né, André? Exatamente. E tem que perguntar mesmo, né? Exatamente. Não, tem como prevenir, Flaviana. A gente sempre fala lá no consultório que qualquer tratamento que a pessoa ela queira iniciar, quanto mais rápido ela começar a tratar, é melhor. Então, acontece lá no consultório de paciente chegar com algum dente específico, às vezes o dente ele realmente está condenado, vai ter que fazer extração daquele dente, a gente pede para o paciente não deixar de tratar depois daquele dente perdido. Por exemplo, se a pessoa está com esse dente aqui perdido, ela tem que extrair e não faz nada, vai infelizmente acontecer toda essa situação que a gente comentou. O de baixo pode instruir, o dente de trás pode inclinar, então é possível a gente evitar se o paciente seguir um protocolo de tratamento. No caso, esse dente que vai estar perdido, não deixe fazer o implante naquela região, porque senão vai acontecer toda essa situação que a gente comentou. E é importante dizer que a prevenção que faz diferença, né, André? Tem uma pergunta aqui nesse sentido, a extrusão, ela acontece com todo mundo? Não, né? Não. É importante dizer isso, né? A extrusão só acontece quando a pessoa tem perda dentária. Então, como a gente mostrou nas imagens aqui, quando a pessoa perde um dente e ela não faz qualquer tratamento, deixa tudo acontecer, vai acontecer todas aquelas movimentações. O dente de trás começa a inclinar e o da frente, e o dente superior, por exemplo, começa a descer. Isso não vai acontecer se você tiver todos os dentes na boca, né? Se você não tiver nenhuma perda dentária, se você tiver todos os dentes na boca, a extrusão não vai acontecer. Mas como a gente mostrou aqui naquela imagem, acho que foi a terceira ou quarta imagem, que o paciente que tinha o dente ciso, ele teve extrusão dentária. Então, às vezes tem paciente, por exemplo, que extrai o dente ciso, por exemplo, inferior, não extrai o superior, com o passar do tempo,
o dente cílio superior começa a ter extrusão também. Então, a questão da extrusão dentária só acontece quando a pessoa tem perda dentária. Tem uma idade, doutor André, que passa a ter essa incidência com mais frequência, né? Não, até que não. Essa questão que não tem muito envolvimento com a idade, mas tem envolvimento com a questão da pessoa ter a perda do dente, né? Já aconteceu, infelizmente, lá no consórcio, pacientes jovens, né? Que às vezes já perdeu, por exemplo, esse dente aqui, é o primeiro molar. O primeiro molar é o primeiro dente permanente que nasce na nossa boca. Esse dente que não tem troca dentária. Então, às vezes, é um dente que começa a cariar, começa a ter problema, e muitas pessoas perdem esse dente aqui na boca, muito jovem. Aí a pessoa faz a extração desse dente, não procura tratamento e começa a ter toda essa parte de maloclusão. O dente de trás começa a inclinar, o dente inferior começa a subir, e aí tem que procurar um ortodontista para fazer todo esse tratamento que a gente comentou, da intrusão dentária, de alinhar os dentes de volta, para depois fazer um tratamento de reabilitação. É por isso que os contatos do doutor André estão aí na tela e a gente sempre reforça aqui, né, que a visita periódica ao profissional faz toda a diferença, a limpeza correta também. O doutor André está sempre disponível para atender todo mundo, seja pelo Instagram, seja pelo telefone, é só fazer contato direto com o doutor André. Muito obrigado, André, pela presença. Muito obrigado, Flaviano. Um abraço, até a próxima, viu? Até a próxima semana. E a gente reforça que a participação do Dr. André fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque também serve de orientação para outras pessoas.